aí, pessoal. Preparados para um deep dive? Sim, dessa vez a gente vai mergulhar no mundo onírico de Haruki Murakami. Isso aí. A gente vai desvendar os mistérios do Lumina Sono com a ajuda de uma análise incrível que o Instituto Jungiano da Bahia fez lá no YouTube. Eles usaram as ideias do Carl Jung para interpretar os simbolismos da história e a gente vai te guiar por essa viagem. O sono é aquela história que te prende do começo ao fim, né? Uma mulher que, depois de um pesadelo, simplesmente para de dormir. Mas, em vez de acabada, ela se sente mais viva. É como se a insônia abrisse as portas para uma nova realidade. Exato. E o vídeo do Instituto Jungiano usa a psicanálise para interpretar a história do protagonista. A gente vai desvendando tudo isso juntinhos. Vá. E para começar, vamos direto para esse pesadelo que desencadeia tudo. A protagonista sonha com um velho, magro, com um olhar penetrante. E fica regando os pés dela sem parar com uma água que parece não ter fim. Os pés começam a apodrecer. Credo, que agonia. O que Jung diria sobre essa água? A água, para Jung, representa o inconsciente, essa imensidão de emoções e conteúdos psíquicos que a gente nem sempre tem acesso, e o transbordar da água no sonho. Que a protagonista está sendo inundada por esses conteúdos inconscientes. Tipo quando a gente tenta reprimir algo e isso volta, sabe? Faz sentido. E o velho, quem seria ele nessa O história? Instituto Jungiano sugere que o velho, aquela aparência cadavérica, pode representar um medo da protagonista de envelhecer. De perder a beleza, a vitalidade. E essa água regando os pés dela, que começam a apodrecer, reforça essa ideia de deterioração física. E Exato. os pés, especificamente, têm algum significado especial. Para Jung, os pés representam nossa base, nosso contato com a realidade. Eles nos sustentam, nos levam para frente. Os pés apodrecendo no sonho podem indicar uma perda de contato com a realidade. Uma sensação de instabilidade, que o chão está sumindo sob os pés da protagonista. Faz todo sentido, né? Afinal, ela está passando por uma crise existencial, questionando tudo. E o Murakami coloca esses símbolos ali e deixa a gente livre para interpretar. E a psicanálise é uma ferramenta poderosa para te navegar por esse labirinto de símbolos. Ela começa a enxergar nele uma feiura que antes não via. O que será que isso significa? É como se a insônia tivesse aguçado os sentidos dela. E essa percepção da feiura do marido pode ser uma projeção. Os medos da protagonista. Lembra que a gente falou do medo de envelhecer? Talvez ela esteja projetando no marido a própria angústia diante da passagem do tempo. E o fato dela se sentir atraída por um cara mais jovem durante a insônia. Será que também tem a ver com essa busca por uma vida mais autêntica? Pode ser um símbolo da busca da protagonista por algo que ela sente que está faltando na vida. Paixão, aventura, liberdade. E o que me intriga é que ela não fica prostrada com a falta de sono. É verdade. Ela se sente energizada, hiperafiada, como se a insônia a libertasse das amarras do dia a dia. É como se ela tivesse rompido com as correntes da mente consciente, sabe? E essa liberdade a leva a tudo: casamento, maternidade, papel da mulher na sociedade. E nesse processo de questionamento, ela se apega à literatura. Ela se refugia em Ana Karenina, buscando respostas para as próprias angústias. Mas por que justo Ana Karenina? O que essa obra tem a ver com a história dela? Ana Karenina é um clássico sobre amor, adultério, a busca por liberdade. É como se a protagonista encontrasse na história de Ana um espelho para os próprios dilemas. Ambas se sentem presas em vidas que não a satisfazem mais, e essa identificação com a personagem pode ser um gatilho para questionar a própria realidade. É isso aí, buscar uma vida mais autêntica. A gente estava falando da protagonista se apegando a Ana Karenina, buscando respostas nas entrelinhas. E essa conexão com a literatura é algo que o Instituto Jungiano destaca bastante. As histórias que a gente consome podem funcionar como espelho, né? A gente se identifica com os personagens. E isso nos ajuda a entender melhor os nossos próprios conflitos. No caso da protagonista, essa identificação com a Ana Karenina é muito forte. Elas buscam romper com essas amarras, né? A Ana Karenina, no contexto da época, encontra na paixão uma forma de se rebelar. E a protagonista de Sono encontra na insônia essa válvula de escape. É como se a insônia fosse um portal para um outro mundo. Quando ela pode ser ela mesma. Sem máscaras, sem amarras. E nesse mundo ela começa a questionar tudo, inclusive a relação com o marido. A gente falou da feiura que ela pode enxergar nele. Que pode ser uma projeção dos próprios medos e insegurança. Mas tem outro ponto interessante. A sombra. A sombra Para Jung, a sombra é uma parte da nossa psique que a gente reprime. que guarda nossos impulsos mais primitivos. Nossos desejos inconfessáveis. A gente costuma projetar essa sombra nas outras A pessoas. gente enxerga aquilo que a gente não aceita
em nós mesmos. Quando a protagonista enxerga a feiura no marido, ela está projetando nele algo que ela rejeita em si mesma. Pode ser que ela esteja projetando nele a própria sombra. Isso. Seus desejos reprimidos, a raiva, a frustração. Ela abre mão da carreira para se dedicar à família. No fundo, pode estar se sentindo sufocada por essa vida doméstica. E essa frustração reprimida lá no fundo acaba transbordando. Na forma de insônia. De questionamento, de desejo por uma vida diferente. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que ela rejeita o marido, ela é atraída por um rapaz mais jovem. O Instituto Jungiano interpreta essa atração com a busca pela energia vital. Pela juventude que está perdendo. É como se ela estivesse tentando recuperar algo que se perdeu ao longo do caminho. A paixão, a intensidade, o desejo. E essa busca por uma vida mais autêntica se reflete bem na relação dela com a mãe. A protagonista se lembra da beleza da mãe na juventude Do quanto ela era admirada. e se dá conta de que o tempo transforma. E essa constatação a coloca frente a frente com a finitude, com a inevitabilidade do envelhecimento. É um tema que assusta. Faz questionar a própria identidade. E essa angústia diante do tempo pode estar conectada à feiura que ela enxerga no marido. Atraente pelo rapaz mais jovem. Tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, de busca por uma nova forma de se enxergar. É como se ela estivesse descascando as camadas da cebola. Se confrontando os medos, os desejos, as frustrações, de se reencontrar, se reinventar. E nesse processo de desconstrução, a protagonista se libertando de umas convenções sociais. Ela começa a fazer coisas que antes não faria. Como tomar banho de madrugada, comer chocolate escondido. Pequenas rebeldias que, no contexto da história, ganham um significado enorme. É como se ela estivesse testando os limites e experimentando uma nova forma de viver. E o Murakami coloca esses detalhes ali pra gente prestar atenção. Pra gente se questionar. Será que se passa na cabeça dessa mulher? O que a insônia está revelando sobre ela? É isso que torna a obra dele tão fascinante, Ele te convida a participar da história, a desvendar os mistérios junto com os personagens. A mergulhar no universo simbólico e encontrar seus próprios significados. E a psicanálise é uma ferramenta incrível para desvendar os mistérios da mente humana, a decifrar os simbolismos, a conectar os pontos. E Sono, com sua atmosfera onírica, é um prato cheio para quem curte esse tipo de análise. Voltando ao nosso mergulho em Sono, a gente não pode esquecer da relação da protagonista com a música. Ela mergulha de cabeça na música. Sim. É como se a música fosse um refúgio para ela. E o Instituto Jungiano destaca essa conexão entre a música e o inconsciente. Jung via a música como uma linguagem universal, vai além das palavras. Se conecta com a alma. Isso, o inconsciente. E no caso da protagonista, a música parece ser uma ponte para acessar as profundezas da psique. É como se ela expressasse pela música o que não consegue colocar em palavras. E o piano tem um simbolismo forte, O piano, com suas teclas pretas e brancas, pode representar a dualidade da psique humana. A luta entre o consciente e não inconsciente, a luz e a sombra. E a protagonista, tocando piano, tenta harmonizar essas forças opostas dentro dela. E essa busca por harmonia é uma central na psicologia junguiana. Para Jung, a gente só se realiza completamente quando integra todas as partes de nós mesmos, inclusive a sombra. A protagonista de Sono, esse mergulho no inconsciente, para estar trilhando esse caminho. É como se a insônia fosse um empurrãozinho para essa transformação. Ela é obrigada a confrontar seus medos, desejos e frustrações. E a partir daí, construir uma nova identidade mais autêntica, e o Murakami não dá respostas prontas. Ele te coloca para pensar, para questionar. Para tirar suas próprias conclusões sobre a protagonista. E essa é a beleza da obra. Ele te convida a participar da história, a desvendar os mistérios, a mergulhar no simbolismo. E com os significados. Para finalizar nossa viagem, fica a pergunta: o que Sono te fez sentir? Que reflexões a história te trouxe? Compartilhe suas impressões e continue explorando Murakami, porque cada leitura é uma nova descoberta. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse mergulho no mundo de Murakami com a ajuda do Instituto Jungiano da Bahia. Até a próxima.